Provérbios 23, versículo 18. Eu vou ler na versão que eu estou usando. E depois eu vou pedir para colocar depois só a versão NVI, né, a nova versão internacional. Mas olha só. Porque deveras, eu amo esse texto. Se eu pudesse arrumar mensagem para pregar sobre esse texto todo culto, eu pregava. De tanto que eu gosto. Tenta alinhar essa versão com a que eu vou falar aqui agora. Embora eu gostei dessa. Porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Cada versão que eu leio, eu me empolgo cada vez mais. Porque a versão que eu estou está assim. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Só esse versículo aqui já dá para animar, sim ou não? Aí se você lê em outra versão diz, porque certamente, não, volta lá agora, que eu quero ler aquele. Porque certamente acabará bem. Irmãos, pensa bem, não sei em que fase da vida, esse dia eu preguei sobre as fases da vida, né? Eu não sei em que fase da vida você está vivendo, mas leva para casa aquela palavra ali, porque certamente acabará bem. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Certamente acabará bem. O senhor não sabe, eu já não tenho mais esperança. Vira para alguém perto de você e diz assim, certamente vai acabar bem. Ei, meu irmão, eu não preciso saber o que você está vivendo. Eu só preciso conhecer a palavra de Deus e acreditar nela para te dizer, não importa o que nós estamos passando, certamente vai acabar bem. Acabou. Nós temos que carregar isso para os 10 anos que vão seguir agora. Esses próximos 10 anos você tem que gravar isso. Certamente vai acabar bem. Ah, pastor, mas é uma tradução, é uma coisa isolada. Não, a Bíblia diz. A Bíblia fala em outros textos que tudo contribui conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, tudo conjuntamente contribui para tudo acabar bem. Falando em outras palavras, tudo que acontecer tem que contribuir. Você ama a Deus, tem que contribuir para acabar bem. Vou te dar um exemplo simples e que parece insignificante, que Deus não vai se preocupar com isso, que nós estamos falando de uma festa. Nós fizemos a festa dos voluntários. Ela ia ser no dia de feriado, dia 15. Aí, antes de assinar o contrato com o sítio, houve lá um problema e eles falaram, não pode ser mais dia 15. Hã? Todos os 3 feriados que eu tentei com o sítio não tinha, e choveu. E no dia 15 que tinha, eu fechei a data. Não, aí foi para assinar contrato. Antes de assinar o contrato, ela falou, não dá, só dá dia 16. Irmãos, os 3 feriados e o dia 15 choveu o dia inteiro. E o dia 16 não choveu. Eu tenho tentado mostrar para você que a gente não tem diferença. Eu e você somos iguais. Em que sentido? A gente pode perder a fé. Pastor, tem hora que você perde a fé? Tem. Tem hora que você pode ficar desanimado. Pastor, tem hora que você está desanimado? Tem. Então eu quero mostrar para você que eu não sou mais espiritual e mais santo que você. Eu sou igual. Sujeito aos mesmos problemas. Mas meu irmão, e assim, porque sou igual, quando a mulher do sítio lá, que controla lá, falou que não podia ser dia 15, eu falei com a Raquel assim, nem vamos cancelar esse negócio, de raiva. De raiva. Porque você faz coisa de raiva, irmão? Hein? Fala para mim. Eu já estou me confessando aqui. Você faz coisa de pirraça? Você até quer, mas de pirraça agora eu não quero. Sim ou não? Viu como é que a gente é igual? Eu sou um cara de oração, sou um cara de jejum, mas também faço pirraça. Está vendo como é que a gente precisa do Espírito Santo? Está vendo como é que a gente tem que ser dependente de Deus? Porque tem hora que para Deus abençoar a gente, Ele quase tem que amarrar a gente para a gente não atrapalhar Ele. Aí eu falo com a Raquel, também vamos cancelar esse negócio. Aí acabou que o Espírito Santo sempre dá um sossega-leão. Eu acalmei.
Ah, vamos fazer. E aí fizemos. Irmãos, no único dia que não choveu. E quando estava aquele dia bonito que não choveu, eu lembrei do texto. Tudo conjuntamente contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até uma festa de confraternização dos voluntários da igreja. Até uma festa. Pastor, mas Deus está preocupado em curar, libertar, salvar. Ele está preocupado com aquilo que te preocupa. É isso. Você entendeu isso? E aí Deus prepara um dia, muda o dia e coloca lá a nossa festa. Por quê? Bota o texto de novo. A Bíblia diz, coloca aí, não tira não. Porque certamente acabará bem. Tudo contribui, se você confiar em Deus, tudo contribui para acabar bem. Então presta atenção, nós precisamos gravar isso em 2020 em diante. Primeira coisa que você precisa anotar aí. Acredite, tudo vai acabar bem. Qual o conselho que eu te dou? Acredite que a Bíblia é verdadeira. E que se ela disse que tudo vai acabar bem, é porque tudo tem que acabar bem. Não é vai, tem que acabar bem. Então a gente tem que começar, por quê? Porque ele diz, não vai ser frustrada a tua esperança. Irmão, uma esperança adiada, algo que você espera agora que é adiado, ele provoca em nós desejo de desistência. Ele provoca em nós desejo de abandonar as coisas. Por quê? Porque é uma esperança adiada. Mas a Bíblia está dizendo, fique tranquilo, a sua esperança não vai ser frustrada. Agora a gente tem que entender o que é uma esperança adiada para uma esperança frustrada. Frustrada é porque nunca vai acontecer. Adiada porque não é para agora. Há uma diferença entre... Então escuta o que eu vou dizer. Grava. E leva isso para os próximos 10 anos. Tudo tem que terminar bem. A Bíblia diz, vai terminar bem. E o texto que eu li, na minha versão aqui, porque deveras haverá bom futuro. Irmão, não fique esperando a calamidade chegar, espere o futuro de Deus chegar. Sabe, as pessoas ficam esperando o pior. As pessoas ficam esperando que, não, mas o ano de 2021 vai ser muito forte, o ano de 2020 vai ser muito forte. O Congresso passou a reforma da Previdência, mas não está conseguindo a reforma administrativa nem a tributária. Irmão, presta atenção, Deus está acima disso tudo. O reino de Deus é inabalável. E a Bíblia diz que o reino de Deus não tem fim. Céus e terra passarão, mas o Senhor continua reinando no alto e subindo em trono. Ou seja, se tem algo que nós temos que acreditar, é que os próximos 10 anos será um bom futuro. Eu não quero dizer que não vai acontecer problema, mas na hora que acontecer o problema, você tem que pensar, vai acabar bem. Porque o texto diz. Na hora que vier a dificuldade, a tribulação, você vai dizer, deve ser para contribuir para o meu bem, porque a Bíblia diz que tudo contribui conjuntamente para o meu bem. Irmãos, se a gente começar a acreditar nisso, até o que a gente perder, nós vamos acreditar que vai ser bom. Você entende isso? Se a gente entender o princípio de Deus, até o que a gente disser que perdeu, a gente vai entender que é bom. Deve ser bom, Deus deve ter alguma coisa nisso. Claro, se não foi lambança que a gente fez, né? O cara vai, deixa o celular em cima do restaurante lá. Ah, pastor, deve ser uma coisa boa. Não, é porque você esqueceu mesmo. Eu não estou falando das bobagens que a gente faz, você entendeu? Aí a gente é um mau funcionário, perde o emprego, vai pensar, não, porque deve ser que Deus quer me dar um emprego novo. Não, Ele quer que você primeiro trabalhe bem para depois te dar um emprego novo. Ei, presta atenção, não estou falando dessas coisas, eu estou falando, se esforça, se dedica, se aplica,
realmente coloca o teu coração nessas coisas, porque há uma promessa, existe um bom futuro e vai acabar bem. Outra coisa que a gente precisa ver, Evangelho de Lucas 19, versículo 20. A Bíblia diz: e veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste, porque tive medo de ti. Irmão, preste atenção. Coloca para mim aquela versão de Provérbios, na NVI, que eu preciso te mostrar algo. Na NVI, Nova Versão Internacional. Não, mas não é o Lucas. Provérbios, aquele outro lá, deixa eu ver. Provérbios 23, 18. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Irmão, porque, veja bem, as promessas de Deus estão ligadas às nossas atitudes. Nós temos que entender isso. Eu pulei essa parte, eu estou voltando por causa disso, porque é importante para todo o resto. Toda promessa de Deus, existe uma parte que cabe a nós. A Bíblia fala, se atentamente ouvires a minha voz e obedecerdes, e aí vem as bênçãos. Comereis do melhor dessa terra, a sua terra dará fruto, seus inimigos, e aí vai todas as bênçãos de Deus. Mas se não, aí vem todas as maldições, que é o contrário da bênção. E o texto diz, se agir assim, coloca de novo, se agir assim, certamente haverá bom futuro para você. Por isso que eu vou dar conselhos essas quintas-feiras. Por quê? Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você. Ou seja, eu seria um irresponsável de vir aqui só ficar falando exatamente o que a Bíblia diz, sem dizer o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Você entende isso? Porque isso sim vai gerar frustração. Por quê? Você vai achar que é só ficar dizendo, haverá bom futuro, vai terminar bem, e aí você vai descobrir que não acontece assim, e aí você vai ficar frustrado e ainda vai dizer que a Bíblia é mentirosa. Mas não, porque o mesmo texto diz, se agir assim, tudo isso vai acontecer contigo, haverá bom futuro, a esperança. Então, nós temos que olhar para a Bíblia não como um versículo, irmão, nós temos que olhar como um sistema de Deus. Você está entendendo? Nós temos no ordenamento jurídico um sistema jurídico que vai envolver o quê? Direito civil, direito penal, direito tributário, um sistema, não uma lei. E Deus é a mesma coisa, Ele tem um sistema de Deus. E não é só pegar um versículo e dizer, vai ter bom futuro, porque se agir assim, aquele versículo vai se cumprir. Você entende isso? Diga amém. Aquela palavra vai se cumprir. Por isso a gente tem que acreditar no futuro, é um dos primeiros requisitos. Mas a gente precisa, a segunda coisa, vencer o medo. Olha o que a Bíblia diz, porque tive medo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, sem medo de errar. Sabe o quê? Tem ideias na sua cabeça que não saiu da sua cabeça porque você está com medo. Tem coisas que já era para você ter feito, mas não fez ainda porque está com medo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que ou você faz na estação certa ou perdeu o tempo. Ou você faz naquela estação ou perdeu o tempo. Se você perder esse time, não adianta ter coragem depois. Por quê? Porque o tempo passou. Pessoas que eram, por exemplo, para ter prosperado na época de máquina de datilografia. Quem lembra disso? Aliás, quem não sabe o que é máquina de datilografia? Olha só. Existem ideias que eram para ter sido geradas naquela época. E que a pessoa se tornaria rica, milionária. Mas se ela não colocou em prática, não adianta botar em prática agora. Por quê? O tempo da datilografia acabou. Você está entendendo? Não é que Deus mudou de ideia, é que a gente não aproveitou o tempo. Então, você tem que entender que o medo, ele é um agente de Satanás para nos fazer estar fora do tempo. Se você olhar na Bíblia, o povo de Deus recebe uma ordem para atacar.
E eles ficam com medo. E de repente, o sacerdote de Deus, o legislador, vira e diz a reprovação de Deus sobre aquele ato de covardia e de medo. De repente eles viram o que fizeram e disseram: agora nós vamos. E eles disseram: não vá, porque Deus não vai mais junto. Porque o medo fez eles obedecerem na hora errada. Irmãos, preste atenção, obediência requer o tempo certo. Porque obedecer de forma tardia também é desobediência. Você entendeu isso? Olha o que a Bíblia diz. Eles tinham que atacar naquela hora que Deus falou que era. Porque foi atacar depois, Deus falou: vai perder. Eles estavam obedecendo, mas a ordem não era mais ir. Você tem que entender, irmão, que existem coisas na sua mente que precisam ser colocadas para fora. E sabe por que a gente não coloca? Porque tem medo de dar errado. Mas só tem um jeito de saber se vai dar certo. Qual é? Fazendo. Irmão, você tem que tentar algumas coisas. E se der errado, retrocede. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não quer retroceder para não passar vergonha. A gente fala assim: mas o que vão falar de mim? Irmão, eu tenho ensinado isso aqui. Os amigos nunca precisam de explicação, os inimigos nunca vão acreditar em você. Então você não tem que dar explicação. O que vão pensar de mim? Se eu tiver que voltar atrás, eu disse que Deus estava comigo para começar esse negócio e agora o negócio está dando errado. Diga que você entendeu errado. Irmão, a coisa é simples. Lembra de Santa Cruz da Serra? Quantos anos tem? 3 anos? 2, 3 anos? Deu errado. O que a gente fez? Fechou. Irmão, soberba é você não ser capaz de reconhecer os seus erros. Soberba é você querer passar que você acerta tudo, quanto ninguém acerta tudo. E um pastor uma vez ficou abismado com a resposta que eu dei para ele, que ele virou e falou assim: por que você acha que não deu certo lá? Eu disse: porque eu estava fora da visão de Deus. Ele falou: mas como assim? Eu falei: se eu tivesse dentro tinha dado certo. Tão simples quanto isso. Ele ficou chocado. Aí esses dias a gente estava jantando aqui, não lembro com quem nem. Que o Eli Soares. A gente estava jantando, ele falou: pastor, e Santa Cruz? Falei: deu errado. Aí depois que eu falei, ele falou: pastor, a gente não costuma ver isso. Geralmente o pessoal diz: porque o povo, porque não sei o quê, mas falar que deu errado e que fechou porque deu errado. Falei: irmão, mas eu tenho que inventar para não falar isso. Então, como isso é a verdade, eu vou falar isso. Irmão, você sabe qual é o nosso problema? Nós estamos muito preocupados com o nosso... Como é que é o nome? Fugiu. Nossa reputação. Mas a minha reputação, como é que eu vou fazer isso? Meu irmão, Jesus pega um Moisés, que é assassino, para libertar o povo dele. Você está preocupado com o quê? Jesus pega o Pedro, que cortou a orelha do soldado. Você imagina Pedro pregando para os outros, e o engraçadinho no meio: é você aquele cara que cortou a orelha do soldado? Você imagina alguém querendo afrontar Pedro, na hora que ele está pregando, que ele está disposto a morrer por Jesus, e aí de repente alguém grita lá do meio da plateia: mas você foi aquele cara mesmo que negrou 3 vezes? Jesus não está nem aí, recrutou o cara. Irmão, você tem que parar um pouquinho de se preocupar. Aí sabe qual que é o nosso problema? Na hora de pecar, ninguém está preocupado com reputação. É engraçado isso, né? Na hora de pecar, na hora de mentir, na hora de falar mal dos outros, na hora de fazer lambança, ninguém está preocupado com a reputação. Está preocupado só o que vão dizer de mim se não der certo. Sabe qual é o problema, irmão? O medo está fazendo a gente não ser o que Deus projetou a gente para ser. Então anota aí a segunda coisa para a próxima década: faça mesmo com medo.
Conselho número 2, faça mesmo com medo. Irmão, ontem eu estava indo para São Paulo. Eu fui pregar lá na Lagoinha, São Paulo. E aí, quando está faltando uns 20 minutos para chegar, o piloto avisou assim: nós vamos ter que ficar dando volta, porque em São Paulo está chovendo muito, muito forte, e a torre não autorizou a gente começar a descer. Ok, não estava sacudindo. Mas quando de repente, passado lá, atrasou o voo, mas voando. Eu estou lendo, foi ótimo para mim, porque eu terminei de ler um livro que eu precisava, sobre jejum. Eu consegui ir no voo, porque aí como atrasou, eu já fui lendo, e na volta terminei de ler. Aí o que acontece? Quando ele falou assim, já fomos autorizados a pousar, aí começou a descer, né, irmão? Aí começou a ver uns rainhos na janela. Raiozinho, sabe como é que é? O raio não, só o clarão. Como é que chama o clarão? Raio mesmo? É. Entendeu? Aí o que acontece? Começou a dar uns clarão. Aí tinha 2 mulheres do meu lado conversando. E tá falando. Eu lendo, eu exercendo a minha capacidade de concentração. E falando, empolgação. E aí o cara fala que vai descer e tá falando. Irmão, Deus botou um silêncio no avião para eu ler. Porque o troço começou a sacudir, porque começou a entrar nas nuvens, né? Chovendo. Irmão, foi muito engraçado. As 2 estavam conversando e assim, no meio da frase, estancou. Puf! Sabe aquele silêncio assim que tu fala, de onde saiu esse silêncio? O avião não caiu, irmão. Eu estou aqui hoje. Graças a Deus, né? Amém ou não? Ore por mim para não cair nunca, de preferência. Você sabe uma das coisas que eu oro pedindo a Deus? Para que eu não morra de acidente e nem preso em ferragem. Eu já te falei, se eu te contar as coisas que eu oro, você escandaliza. Dá licença que eu quero saber de que eu quero morrer. Eu falei para Deus assim, eu quero morrer sem sentir dor, sem sentir pavor. Você está entendendo? Eu não escolho assim, quero morrer dormindo. Meu pai falou assim, eu queria morrer pregando. Meu pai falou para mim, eu queria morrer pregando no púlpito. Eu falei, faz isso não, pai, vamos falar que você morreu em pecado. Deus te fulminou no púlpito. É ou não é? O povo é tenso, irmão. Até como morrer, nós temos que prestar atenção como é que vai pedir a Deus. Mas por que eu estou te falando isso? Porque se o pavor tomasse conta do meu coração, como é que eu ia ler? Não consegue. Irmão, você sabe o que acontece? O medo faz você parar o que estava dando certo. Então escuta o que eu vou dizer. Faça mesmo com medo. Tem ideias aí dentro da sua cabeça. Uma ideia dentro da sua cabeça não serve para nada. Ela começa a funcionar quando vem para fora. Você entendeu isso? Nós temos que botar as ideias, os sonhos para fora. E o que vai acontecer? Pastor, se der errado, sonho outro sonho. Porque um vai dar certo. Por quê? Tem um bom futuro. Por quê? No final vai dar certo. Então a gente só tem como desenvolver os pensamentos começando a dar um passo atrás do outro. E sabe o que a Bíblia mostra? Esse cara aqui deixou de ser o que ele ia ser porque teve medo. E aí ele perdeu, porque... Eu vou repetir uma coisa que eu falei um dia aqui. Se você não usar o que Deus te deu, Ele vai esperar um tempo. Mas depois Ele vai tirar e dar para alguém que usa. O texto está aqui, é o mesmo texto. Porque a Bíblia diz, se a gente continuar lendo, que o Senhor mandou tirar o cara que tinha uma mina e não fez nada com ela e entregar para o cara que tinha 10. Porque o Senhor sabia que ia ser usado. Irmão, o que Deus te deu não é para ficar guardado. O que Deus te deu não é para ficar aí encroado. Você virar a eterna esperança do futuro. Não, é para virar a realidade. Ainda que seja num tempo mais futuro. Mas você tem que testar esse negócio para ver se funciona. Porque talvez os seus próximos 10 anos estão dentro disso. Você entende isso? Talvez seus próximos 10 anos estão dentro dessa história aí.
E vai ter gente para dizer para você que você está viajando na maionese. Porque aprende outra coisa: quem não sonha detesta gente que sonha. Quem não sonha não suporta que você acredite que as coisas vão melhorar. E ele vai dar um jeitinho de botar areia, de colocar água no teu fogo, de fazer esse negócio esfriar. Mas sabe qual é a sua missão? Comece a andar com as pessoas certas. Com gente que inflama a tua fé. Com gente que coloca fogo dentro de você. Então, faça mesmo com medo. Terceira coisa. 2 Reis 7, versículo 3. E 4 leprosos estavam à entrada da porta, aos quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Tem gente que fala que não tem opção na vida. É ou não é? Pastor, nasci pobre, não estudei, e o cara fala assim: não tem opção na vida. Todos têm opção na vida. Todos. Você pode fazer as coisas atrasadas, mas ainda é possível fazer. Aí escuta só: 4 leprosos sem opção. Olha que 3 opções boas: morrer fora da cidade, morrer dentro da cidade, morrer no arraial do inimigo. Na verdade, são 3 opções que se resumem a uma. Qual? Morrer. Você só está com essa opção, morrer? Porque os caras que só tinham uma opção, que era o quê? Morrer fora, morrer dentro, ou morrer no arraial do inimigo, resolveram fazer alguma coisa, mesmo só tendo essa opção. Irmão, isso aqui me prova que mesmo quando falta opção, tem alguma coisa para fazer. Isso aqui me prova que mesmo quando eu não vejo alternativa nenhuma, existe uma alternativa a ser escolhida. Ou seja, morrer dentro, morrer fora, ou morrer no arraial do inimigo. Porque os caras resolveram fazer alguma coisa, Deus amplifica os passos dos leprosos, e Deus dá vitória ao povo por causa de 4 caras que resolveram fazer alguma coisa na falta de opção. Você sabe quando é que as empresas se reinventam? Quando falta opção. Você sabe quando é que grandes ideias surgem? Quando falta opção. Irmão, deixa eu te dizer, se está faltando opção para você, é porque tem uma ideia de Deus para surgir no teu coração. Se está faltando opção, é porque tem algo grande que pode nascer nessa falta de opção. Agora, o que eu aprendo? O terceiro conselho: faça alguma coisa. Irmão, não dá para ficar parado 10 anos. Tem gente que já ficou os últimos 10 anos parado. Essa década agora que vai acabar, tem gente que não fez nada. Pergunta que eu quero fazer para você, reflexão para você levar para casa. Dever de casa, e depois na quinta-feira que vem eu vou tirar a lição. Lembra disso? Presta atenção. Anota o que você fez nos últimos 10 anos. Tem gente que vai falar: perturbei os outros. Não, eu estou falando de coisa boa. Diz para mim, aliás, não diz para mim, anota para você, como foi seus últimos 10 anos. Como é que foi? Porque preste atenção, se você não fizer nada, os próximos 10 vai ser igual ou pior. E não é profecia. Você tem que pegar, irmãos, nós estamos vivendo um tempo profético. Nós estamos vivendo uma janela espiritual aberta. Você tem que parar e olhar os últimos 10 anos. Você tem que olhar os últimos 10 anos da sua vida. E olhar assim: o que eu fiz da minha vida nesses últimos 10 anos? Ah, pastor, eu fiz a faculdade. Pastor, eu fiz o curso de não sei o quê. Porque se você entender o que você fez nos últimos 10 anos, você sabe o que pode fazer com isso nos próximos 10. Você entendeu? Ah, pastor, me formei em administração. Então, ok, o que você vai fazer com isso nos próximos 10 anos?
Ah, pastor, fiz curso de inglês. A pergunta é, você fez curso só para falar inglês com quem? Só para dizer, eu sei inglês. Então, quando você souber tudo que você fez nos últimos 10 anos, você vai saber tudo que você vai fazer nos próximos 10. Por quê? O que você vai usar isso? Agora deixa eu te falar. Se você fizer essa relação e descobrir que você não fez nada nos últimos 10 anos, ainda tem uma esperança. Os próximos 10 estão chegando. Tem uma parte boa, os próximos 10 estão chegando. Agora, a pergunta é, você vai deixar para decidir, no 9º ano da próxima década, o que você vai fazer? Porque aí já passou tudo de novo. Já foram mais 10 anos, você está mais 10 anos com ruga. Mais 10 anos de cabelo branco. Realidade. Mais 10 anos. E aí? Aí lá no 9º ano do 10º da próxima década, você vai falar, eu vou fazer isso. Irmão, agora que é a hora de pensar. Nem entrou a próxima década. O que você tem que fazer? Olha para trás e vê assim, como é que foi os últimos 10 anos? Foi assim. Como é que eu quero os próximos 10? E aí você, não, para isso aqui que eu quero, eu tenho que fazer esse curso. Para isso aqui que eu quero, eu tenho que orar mais. Para isso aqui que eu quero, eu tenho que ler mais a Bíblia. Para isso aqui que eu quero, eu tenho que tratar melhor a minha família. Para isso aqui que eu quero, eu preciso cuidar mais da minha família. Para isso aqui que eu quero, eu tenho que me dedicar mais no emprego. E aí você tem uma bússola na sua mão, que mostra para onde está indo os seus próximos 10 anos. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você não fizer nada, mais 10 anos vai passar e nada vai acontecer. Por isso, tem 4 leprosos, que a decisão deles não é se não vai morrer, porque a morte está decretada. Mas a decisão é, nós não vamos morrer parado. Nós vamos morrer, é verdade, mas não vai ser parado. Então, meu irmão, nos próximos 10 anos, que você tente de novo, tente de outro jeito, tente em outra língua, tente de outra forma, mas continua tentando, porque a Bíblia diz, tem um bom futuro. Ei, não deixa os próximos 10 ser igualzinhos os 10 que passaram. Não deixa os próximos 10 serem piores, porque nós estamos debaixo de uma palavra profética. Na virada da outra década, a gente não estava fazendo isso que está fazendo hoje. Na virada da outra década, a gente não estava fazendo 10 dias de jejum como vai fazer a partir do dia 1º. Nessa virada de década que a gente está, passada, a gente não ficou 5 dias falando sobre isso nos cultos de quinta. Então posso dizer, a próxima década já está começando diferente do que a outra. Alguma coisa já está se movendo. Na outra década a gente não puxou o reino de Deus para mudar a nossa história. E a gente está entrando na próxima década. Aliás, antes de entrar a próxima década, nós estamos levando o reino de Deus para a próxima década. Então não é possível que ela seja igual a essa. Não é possível que a próxima década seja para a gente acabar o ano e dizer assim, é a mesma coisa do outro ano. Não, meu irmão, essa próxima década vai ser uma década de crescimento, uma década de romper, de uma disrupção espiritual, material na nossa vida. Nós vamos sair do gráfico e puxar a média para cima no nome de Jesus. Você entende isso? Diga amém. Mas para isso, nós precisamos olhar o que aconteceu e dizer, eu quero mais do que isso. E aí eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer como esses caras. Fazer alguma coisa para mudar a realidade. Porque existe uma coisa que Deus faz, mas existem coisas que somos nós que fazemos. Então vira para alguém e diz, faça alguma coisa, mas mude a sua próxima década. Quarta coisa, quarto conselho. João capítulo 5, versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu tenho falado aqui e ensinado sobre quem é bom em desculpa, não vai ser bom em mais nada na vida. Lembra disso?
Você tem que decidir o que você quer da sua vida. Ou ser bom em desculpa, ou dar um jeito. Porque, irmão, desculpa por que não dá, nós vamos achar um monte. Eu já preguei sobre esse texto aqui, e Jesus está do lado do cara e fala, você quer ficar curado? Qual que é a resposta que deveria ser? Sim. Não precisa nem de gastar energia. Sim. Aí o que o cara vai fazer? Explicar por que não pode. Pergunta não foi essa. Você sabe por que a gente está perdendo milagre e bênção? Porque a gente está tentando explicar para alguém que não perguntou. Porque Jesus não perguntou isso. Aí a gente vai se justificar por que não consegue. Irmão, presta atenção. Quarto conselho. Se você quer uma década diferente, não fique esperando pelos outros. Você quer uma década diferente? Pare de ficar esperando pelos outros. Ah, fulano me prometeu, ei, larga isso para lá. Fulano disse que ia me indicar, fulano disse que ia me promover. Ei, pare de ficar esperando pelos outros. Faça o que você pode fazer. Faça o que cabe, o que é possível para você fazer. Qual que é o nosso problema? Está sempre esperando que alguém, que Deus levante alguém. Ei, meu irmão, Deus te deu o poder para ir lá e conquistar a terra. Você sabe, Caleb é um cara inspirador. Quando ele vai entrar na terra, ele tem 85 anos de idade. 85 anos de idade. Aí ele vira para Josué e fala assim, Josué, eu tenho o mesmo vigor que eu tinha há 45 anos atrás. Quanto que dá isso? Qual o vigor com 85 que ele tem, com qual idade? 40. Porque o texto diz assim, há 45 anos atrás, ele diz, eu tenho o mesmo vigor de 45 anos atrás. Ele está falando, eu tenho 85 de idade, mas vigor de 40. Aí sabe o que ele fala para Josué? Me autoriza, porque foi me prometida aquela terra ali, para que eu junte os homens e vá lá batalhar, porque eu tenho o mesmo vigor. O cara não está falando assim, ah, Josué, eu não estou podendo mais, porque eu já tenho 85 anos, sabe? E assim, eu preciso dos outros para me ajudar a ir lá conquistar a terra. Sabe o que ele fala? Eu tenho o mesmo vigor e eu vou lá subir, só me autoriza, porque eu vou lá pegar a minha terra. Irmão, para de olhar a sua idade biológica e comece a olhar a sua idade celestial. Porque a sua idade biológica vai te atrapalhar, mas a sua idade celestial, Deus te vê como uma criança. E pensa num povinho que tem disposição. As crianças. Você faz uma brincadeira com ele, ele fala, de novo. Aí você faz pela 1000ª vez, ele fala, de novo, pai. Aí faz de novo, pai. No final você fala, não aguento mais, e ele fica chorando de novo. Que pensa. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que se nós não formos como crianças, não entraremos no reino dos céus, ou seja, de perdoar, de emoções e tal. Agora presta atenção, Deus não te vê. Olha, se Deus visse, se Deus enxergasse a gente pela idade biológica, Deus já tinha esquecido de Moisés e colocado o outro para tirar o povo do Egito. Por quê? Moisés foge com 40 anos depois, com 80 de idade, encontra Deus no Monte Horebe, e Deus fala, volta lá e faz o que eu mandei você fazer. Quantos aninhos a criança tem? 80. Porque na idade biológica ele tem 80, na idade do céu, ele continua tão pronto quanto 40 anos atrás. Ei, meu irmão, para de olhar para a sua idade. Irmão, dá raiva quando essa turma fala que meu tempo passou. Não, e o pior, não é os caras de 80 que falam isso não. Os novos estão dizendo. Os novos já morreram. É walk dead. Os morto-ambulantes. Morto-vivo, está andando. Para quê? Não sei. Para morder alguém. Ei, acorda. Você tem que acordar. Por quê? Deus olha para um cara de 80 anos e diz, vai lá fazer o que eu te mandei fazer com 40. Aí você pega, olha só, mais interessante do que um cara com 80, Deus falar para ele fazer o que fazia com 40,
É o cara que tem 85, Deus não falou nada, ele fala, eu tenho o mesmo vigor do que quando eu tinha 40. Irmão, está na hora de você mudar a sua idade biológica para a idade do céu. Pega essa idade biológica aí e coloca uma vitamina celestial nela. E para de ficar falando que o seu tempo acabou, que se eu tivesse meus 40, se eu tivesse meus 50, se eu tivesse meus 60. É que eu não parei para pensar nisso, não. Eu pegava aquelas coisas que eu já botei no telão ali para mostrar gente fazendo faculdade com 90, se formando em direito com 92. Ei, meu irmão, acorda. Acorda, você não morreu. Então tem que fazer alguma coisa. Então não fique esperando pelos outros, não fique esperando pela próxima bolsa do governo, pela próxima coisa lá que vão ajudar. Ei, começa a arregaçar essas mangas e diz para Deus, estou com o mesmo vigor de antes, então agora nós vamos conseguir. Para de ficar esperando pelos outros, diz, eu vou conseguir, não vou morrer sem conseguir isso. Você está entendendo isso? É isso que nós temos que falar. Então para de ficar esperando. Na próxima década, não fique esperando pela ajuda, seja a ajuda. Amém? Não fique esperando pela ajuda, seja a ajuda. Eu creio que os próximos milionários ainda vão ser gerados. Não é ser gerado de nascer, não. Eu creio que aqui dentro vai ter milionário, irmão. Pastor, o que isso importa? Importa que vai ter muita gente para investir pesado no reino de Deus. Você entende isso? Mas não vai nascer do dia para o outro, tipo assim, acordei, a minha conta tem 5 milhões. Aí vai ser um erro, nem usa, que vai dar ruim. Nem usa, porque vai ser processado depois. Porque Deus não precisa tirar de ninguém para te dar. Deus cria coisas novas o tempo todo. E Deus pode colocar você num rumo, se você deixar, que você vai viver uma prosperidade como nunca vista antes. Mas não é da noite para o dia, é um processo, é esforço, é batalha, é oração, é jejum, é muito trabalho. Então não fique esperando pelos outros. Quinta coisa, Êxodo 4, versículo 2, eu usei isso aqui numa mensagem. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele lançou na terra e tornou em cobra. E Moisés fugia dela. E Moisés fazia o quê? Fugia dela. Moisés fazia o quê? Fugia dela. Pastor, mas o que isso tem a ver aqui com fugia da cobra que era a vara? Tem a ver o seguinte. Primeiro eu vou te dar a chave. Quinta coisa que você tem que fazer para a próxima década. Use o que você tem. Quinto conselho. Use o que você tem. Não interessa se é um pedaço de pau. Usa. Não interessa se é uma pedra. Use. Porque foi uma pedra que Davi fez cair um gigante. Não interessa se é uma queixada de jumento fresco, ou seja, um pedaço de osso. Use. Não interessa o que é que você tem. Não interessa se há um pinguinho de azeite na botija que a mulher fala, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Meu irmão, está na hora de você usar o que você tem. Não importa se é pedra, se é queixada de jumento, não importa se é azeite, não importa o que é. Se é pau, usa. Mas sabe qual é o problema? O mesmo de Moisés. Fugia do que tinha. Ao invés de usar o que tinha, fugia do que tinha. Olha que interessante. Moisés, o que é isso na sua mão? Uma vara. Joga no chão. Jogou. Virou uma cobra. Aí ele foge do que tem. Aí Deus vai explicar para ele como é que usa o que ele tem. Cara, você não tem que ficar fugindo. Dá a volta e pega ela pelo rabo. Quem tem medo de barata aqui? Quem tem medo de cobra? E se Deus mandar pegar a cobra? Não se... Coisa feia, pastor Tiago. Eu adoro pregação interativa. Mas essa coisa assim, não era mentira, só ficar quieto. Você entendeu? Mas olha só, é Moisés, tá vendo? Está habilitado para fazer coisa grande. Mas presta atenção, olha só. O nosso problema
é que a gente quer escolher como vai ser e o que nós vamos usar. Aí Deus fala assim, pega essa cobra pelo rabo. A Bíblia diz que quando ele pega pelo rabo, a cobra vira pau de novo. Aí ele aprendeu a usar. Da outra vez, quando ele jogou, não fugiu. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Não adianta você ter algo e ficar fugindo como se não tivesse. Fica fugindo. Tem coisa que você tem que fazer. É para você fazer. Enquanto você não fizer isso, a próxima fase não é desatada. Tem que fazer. Você sabia que tem mensagem que eu prego? Por exemplo, eu tenho algumas mensagens anotadas. Não é a mensagem toda. Algumas coisas que vêm no coração, eu vou lá e anoto. Aí toda vez que eu vou pregar, eu olho aquilo e vejo se vai arder alguma coisa no meu coração sobre aquela palavra. E se arder, eu ministro sobre aquilo. Aí parece que o céu se abre e eu consigo conectar aquilo que é para falar naquilo lá. Mas existem mensagens que é diferente. Está lá anotado. Eu não sei a menor ideia do que eu posso compartilhar com a igreja naquilo. Mas eu tenho uma certeza. Que aquela é a da vez. Se eu não liberar ela, as outras não vêm. E aí eu vou ficar falando qualquer coisa, mas as outras não vão vir. E aí o que eu faço? Quando eu tenho essa percepção espiritual, que aquela palavra é para aquele dia, não importa se está... Aí eu venho para a igreja achando assim, hoje vai ser ruim demais, porque nem para mim está fluindo. Aí chega aqui, um desatar. Por quê? Aquela mensagem é para aquele dia e está travando o que vem depois que Deus quer falar. Porque seria uma sequência, exemplo, não é série de mensagens não, uma sequência que Deus quer falar. E aí o que acontece? Você fica aí com coisa que tem que usar, travando o seu futuro, porque não usa. Por quê? Se ele não aprende a usar aquela vara, ele não sabia o que ia acontecer no futuro, mas no futuro, logo na largada, na hora que ele chegasse a primeira vez diante de Faraó, ia ter que usar a vara. Irmão, tem coisa que se você não usar, não vai desatar o que vem depois. Você entendeu isso? Não importa se é vara, pedra, você tem que usar. Que a próxima fase é liberada quando você usa. Então preste atenção. Use o que você já tem e para de tirar o valor dessas coisas. Que a gente tem mania de falar, isso aqui não é nada. É igual a viúva lá. Chama o profeta, o que você tem em casa? Nada. Porque a gente tem mania de falar o que a gente tem não é nada. Mas Deus começa sempre com quase nada. É um negócio impressionante. 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Aí André fala assim, o que é isso para tanto? É nada. Aí Jesus vai lá e usa. O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Então vai lá e usa. Irmão, para de desvalorizar o que Deus já colocou na tua mão e usa esse negócio. Nos próximos 10 anos, esse negócio vai multiplicar tanto, que você nem vai acreditar que começou tão pequeno igual você imaginava. Você entendeu isso? Diga amém. Igual você viu, perdão. Use o que você já tem. Você precisa usar isso. 6º, 1 Samuel 17, versículo 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi fez o quê? Tirou aquilo. Irmão, 6º conselho, bem simples. Se livre dos pesos que não são seus. Se você quer conquistar a próxima década, tem peso que não é para você carregar. Tem gente que está pegando o peso dos outros, irmão. A Bíblia é clara, diz que cada um carrega a sua cruz. Aí sabe por que tem gente estafada? Porque está querendo carregar a cruz do outro. Irmão, presta atenção, cada um tem a sua cruz. Sabe que a tua cruz é na tua medida, é teu número. Cabe certinho. Agora, quando você pega a cruz dos outros, fica fora do número, você não consegue nem caminhar. Irmão, tem gente querendo ajudar pessoas que não querem ajuda. Tem gente
que sabe o que tem que fazer, mas não faz. E aí você fica lá gastando latinha, energia. Ei, presta atenção. Se livre de peso que não é seu. Para o teu pai pode ter dado certo daquele jeito. Para tu, você é uma outra pessoa. Vai dar certo de outra maneira, se tiver que dar. Aí, Saul, bem intencionado, fala, pega... Você concorda comigo que a melhor armadura é o do rei? Sim ou não? É o do rei. Ele pega a melhor do reino e coloca em Davi. Davi não consegue nem andar. Porque é um peso que não foi feito na medida dele. E tem gente que para no meio do caminho porque está carregando peso que não é dele. O cara se aborreceu na igreja, aí ele conta para o outro. Aí o outro que não tem nada a ver da igreja, sai. Pegou peso que não é dele. Entendeu? Aí o cara lá no emprego está chateado com o patrão. Aí ele reclama com você. Aí você que não tem nada a ver com o problema que ele está passando, acaba tendo problema com o patrão. Porque é peso que não é seu. É aquela velha história que eu falo aqui. Tem gente que a gente tem raiva e nem conhece. É porque a gente conheceu pelos olhos dos outros. Tem patrão que tem esposa ou marido aqui que detesta o cara. Mas não conhece. Mas porque a esposa transferiu o peso para ele, ele também já detesta o cara. Eu estou te dando um exemplo para mostrar o que acontece dentro da igreja. O cara fica chateado porque acha que agora tinha que ser minha vez, porque acha que agora não sei o quê. Ele consegue pegar 2, 3 e acaba tirando 2, 3 do propósito de Deus, fazendo sair da casa de Deus, porque os 3 pegaram o peso que não era dele. Irmão, cada um dará conta de si a Deus. Acabou. Não tem ninguém dentro dessa igreja ou fora dessa igreja que vai poder chegar diante de Deus e justificar por que o irmão fez aquilo. Sabe, pastor, sabe por quê? Deus sabe por que ele fez assim, só tem que levar em conta. Não, porque só tem um advogado. Qual é o nome dele? Então, se Jesus não entrar para defender a causa, é porque é causa perdida. Ok ou não? Porque Jesus não vai perder uma causa. Se ele não entrou para defender, significa que não é para defender. Sim ou não? Mas qual que é o nosso problema? A gente quer ser mais bom advogado do que Jesus. A gente quer ser melhor consolador do que o Espírito Santo. A gente quer convencer mais as pessoas do que o Espírito Santo convence. Então escuta o que eu vou te dizer. Se você quer ir e voar alto na década que está chegando, pare de carregar peso que não é seu. Amém ou não? E a última coisa. Vou passar a pregar só na quinta agora. Salmo 103, 2. Sétimo conselho, Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu vou ler de novo. E não, olha só, bendizer ao Senhor é fácil. Sim ou não? Se eu falar assim, igreja, vamos fazer um negócio, vamos separar 1 minuto aqui para a gente bendizer o Senhor. O que é bendizer o Senhor? Começar a dizer as coisas boas que Ele fez. Sim ou não? É fácil ou não é? É só se lembrar de uma coisa e começar a agradecer por 1 minuto. Sim ou não? O difícil é a segunda parte do versículo. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aqui é que está o problema desse versículo. Porque bendiga minha alma ao Senhor. Fácil. É só você começar a lembrar de 3 coisas que foi boa que Deus fez e está resolvido. O problema não é só bendizer o Senhor, tem um E. Se fosse ou, estava mais fácil, mas E, a única coisa que eu aprendi em português é que é adicional. Só não lembro o quê, porque veio um negócio antes. Para dizer aditiva. Mas o que acontece? E não te esqueças, e não. É como se dissesse assim, você acha que você está fazendo uma grande coisa só bendizendo ao Senhor? Mas e as coisas que você esquece que Ele fez? Sentiu como é que é forte esse versículo? Ele está dizendo, você tem que bendizer o Senhor, mas sem se esquecer dos benefícios. Mas não é de alguns, é sem se esquecer de nenhum. A gente tinha que ter um livro de memória do que Deus fez. A gente tinha que ter um livro de memórias do que Deus fez. Porque, meu irmão, a gente esquece tudo que Deus fez. Basta Deus não ter feito alguma coisa hoje pra gente, que a gente já esquece tudo que Deus fez.
E aí fala, também não vou nem na igreja hoje. Basta uma coisa não ser atendida. Nós precisamos fazer, eu preciso fazer, porque essa ideia veio aqui agora. Eu falei que preciso fazer o quê, Ney? Um livro de memória. Preciso rápido fazer um livro de memória do que Deus fez. Ei, presta atenção, a gente esquece o que falou 1 minuto atrás. Você imagina a bênção que Deus te deu quando você orou há 10 anos atrás? Acabou. Irmão, bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos benefícios que Ele tem me feito. 7º conselho é: seja grato. Os 10 anos que está passando pode não ter sido os 10 melhores, mas teve nesses 10 anos um monte de benefício que Deus fez para nós. Os 10 anos podem não ter sido do jeito que a gente queria, mas quantos livramentos, bênçãos, portas, curas e milagres que Deus fez na nossa vida. E nós vamos terminar esse culto, sabe como? Agradecendo ao Senhor. Porque além disso tudo, hoje é Thanksgiving. O que significa dia de ação de graça? Onde é que tem isso aí? Estados Unidos. Mas onde é que tem o dia das bruxas? Hein? Porque tem sogra lá e tem aqui também. Mas onde é que tem? Lá. A gente importou, se veste de demônio no dia das bruxas. A gente, que eu digo, nação. Se veste de demônio, sai para negócio de doce, mas o Thanksgiving a gente não copia. Que é um dia de ação de graça. Um dia para quê? Porque a nação toda americana para dizer muito obrigado, Senhor, por esse ano que passou. E sabe o que eu vi que eu não sabia? Olha só, acredito que você também não saiba. Vou ler. Um brasileiro, Joaquim Nabuco, quando embaixador do Brasil em Washington, ele trouxe para o Brasil o Dia de Ação de Graças. Deixa eu te falar. Dia Nacional de Ação de Graças foi instituído por lei no Brasil, pela lei número 781, de 17 de agosto de 1949, pelo presidente Eurico Dutra. Você sabia que existe uma lei na nossa nação para comemorar o Dia de Ação de Graça de 1949 e a gente nunca ficou sabendo? Porque ninguém está nem aí para agradecer nada. Aí eu vou te falar outro. O decreto número 57.298, de 19 de novembro de 1965, regulamenta as comemorações do Dia Nacional de Ação de Graças. Você já viu alguma comemoração oficial no Brasil pelo Dia de Ação de Graça? Nunca teve. Mas tem uma lei de 1965 que regulamenta. Finalmente, a lei número 5.110, de 22 de setembro de 1966, determina que o Dia Nacional de Ação de Graças seja comemorado na 4ª quinta-feira do mês de novembro, sendo o Ministério da Justiça o órgão legalmente incumbido de promover a sua celebração. Nós já vimos o Ministério da Justiça brasileiro promovendo dia de celebração de ação de graça? Mas está na lei. Você sabia que a nossa nação aceita isso desde 1945 e ninguém nunca contou para a gente? Que tem uma lei de 1966 dizendo que o Ministério da Justiça tem que promover a celebração do Dia de Ação de Graça. Mas sabe qual é o nosso problema? Vivemos um país que a orfandade começou lá no início. Quando Dom João VI deixa Dom Pedro I, com 5 anos de idade, na praia, com um tutor, para voltar para assumir o trono de Portugal. E aí ele deixa um filho órfão de pai vivo, porque agora também ele não quer perder o reino do Brasil. E aí você encontra Dom Pedro I,
fazendo a mesma coisa com Dom Pedro II, para ir reivindicar o trono que ele abriu mão quando gritou o grito da independência no Brasil, deixando o outro órfão de pai vivo. Quando você compara o Brasil com os Estados Unidos, eu não estou falando de poderio militar nem de dinheiro, você vê um povo que fala mal do presidente, mas que só eles podem falar, e nenhum outro país tem o direito de falar, porque é o pai da nação. Qualquer americano se sente o direito de falar mal do presidente deles, mas ai de quem tocar no presidente deles, porque tocou na nação inteira. Você está entendendo isso? Sabe o que a gente precisa? Olhar e falar: Senhor, salva a nossa nação. Senhor, muda a essência da nossa nação. Que esse espírito de orfandade que entrou lá atrás com Dom João VI, quando deixa Dom Pedro I na praia com 5 de idade, seja redimido pelo sangue de Jesus. A gente não olha, não importa qual presidente que está governando, a gente não honra qualquer um deles. Lá nos Estados Unidos não importa se é republicano ou se é democrata, a nação honra eles. Ei, meu amigo, a nação deles, no século XVIII, se não me engano, instituíram, 1700 e pouco, 1600 e pouco, 1600 e pouco, 1621, instituíram o Dia Nacional de Ação de Graças, para dar graças a Deus. Pelo quê? Pela colheita, pelo ano. Por isso que hoje a pastora Raquel preparou uma salada de fruta para quando terminar a gente comer. Porque simboliza os frutos que são colhidos durante um ano. Para a gente se lembrar de uma coisa: pode não ter sido o que a gente queria, mas Deus nos abençoou nesse ano. Se tem uma coisa que a gente tem que carregar para 2020 e deixar uma parte em 2019, leve gratidão e deixe murmuração. Leve gratidão e deixe as reclamações em 2019. A gente tem que exercitar, reclamar menos e agradecer mais. Porque ainda que a gente não recebesse nada, só por ter recebido a salvação já era para ter um dia de ação de graça todo dia.